Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hermes Amorim e hoje nós vamos trabalhar com um tema que cai em todos os vestibulares e no Enem também, que é o famoso cálculo estequiométrico. No cálculo estequiométrico, você vai trabalhar com as relações existentes entre reagentes e produtos, relacionando o número de mols, massa, volume, número de moléculas, enfim, essas quantidades diferentes desses materiais, principalmente associadas ao balanceamento dessa equação. E hoje nós vamos falar de um tópico que cai muito dentro do cálculo estequiométrico, que é o reagente em excesso, mas só depois da vinheta. Roda aí! Pessoal, como eu disse, no cálculo estequiométrico, nós vamos ver essas relações que existem entre as quantidades de reagentes e produtos. E nesse exercício que eu vou trazer para vocês como exemplo, nós vamos trabalhar um ponto muito importante que causa alguma confusão, que é a questão do reagente em excesso. Quando eu tenho um problema onde aparecem duas massas de reagentes e está perguntando a massa de um produto ou a quantidade de um produto, se ele deu duas quantidades, pode ser em massa, em mol, molécula, etc., com certeza uma está em excesso, uma está fora da proporção. E você vai perceber isso na hora que você montar a equaçãozinha, observar as proporções que existem nessas quantidades, em massa ou mol, ou volume de gás na CNTP, que isso pode aparecer às vezes, moléculas, e depois que você perceber essa quantidade, você vai ver que uma delas está em excesso. Dá uma olhadinha no exercício que eu vou mostrar aqui para vocês da FMJ. Vamos fazer a leitura do exercício. Isso aqui é um fragmento do exercício, ele tem outras partes também. O nitrato de prata pode reagir com cloreto de sódio em meio aquoso, dando origem ao cloreto de prata sólido, conforme a reação. E vocês têm aqui na lousa a reação que ele já apresentou e balanceada. Considere que 680 gramas de nitrato de prata reaja com 351 gramas de cloreto de sódio. Determine as massas em gramas do sólido produzido e do reagente em excesso que permanecerá sem reagir no final desse processo. Apresente os cálculos efetuados. Aqui, pessoal, você não tem dúvida se tem um reagente em excesso ou não. Ele já está dizendo para você que tem um reagente em excesso. Se não fosse falado isso, você ia observar essas duas quantidades, iria olhar a proporção entre os reagentes e comparar com as quantidades que ele colocou para reagir, para descobrir se existe ou não uma quantidade de reagente em excesso. Mas nesse exercício especificamente ele já está dizendo para você que uma tem excesso, então você já vai direto nesse ponto. Vamos passar para lá de novo. Para a gente ganhar tempo, eu vou colocar aqui a cópia daquela equação que está ali em cima e a gente vai montar tudo junto. Ao mesmo tempo nós vamos ver a massa do produto formado e vamos verificar também quem está em excesso e por quê. Pois bem, o que a minha equação está dizendo? Que 1 mol de AgNO3 reage com 1 mol de NaCl, formando 1 mol de AgCl. O nitrato de sódio não nos interessa porque ele não perguntou nada sobre ele. Então, nesse caso aqui, você vai fazer as massas, vai calcular as massas molares. Essa prova apresenta a tabela periódica, então você vai lá ver quanto é a massa do Ag, do N, do oxigênio, multiplicar por 3, a do Na somar com a do Cl, a do Ag somar com a do Cl também. Então, no caso do AgNO3, eu tenho uma massa de 170 gramas. 1 mol dele tem massa de 170 gramas. O NaCl, quando eu somar o Na com o Cl, vai dar 58,5 gramas. E o AgCl vai dar 143,5 gramas. Eu sempre digo para os meus alunos colocarem na primeira linha a relação que eu tenho da estequiometria da equação. Então eu sempre falo assim,
O que a equação me diz? A equação me diz que 170 gramas reage com 58,5 do NaCl para formar 143,5. Só que ele colocou 680 gramas do HNO3 com 351 gramas do cloreto de sódio. Moçada, vale a pena, antes de você começar a fazer um monte de cálculos, bater o olho aqui e ver se a proporção está correta. Muitas vezes, assim, quase 100% das vezes, se você tem um pouquinho de afinidade e um pouquinho de habilidade com a matemática, você já vai perceber. Então aqui eu tenho 170 reagindo com praticamente 60. Embaixo eu tenho 680 com 351. Então, pessoal, se você prestar atenção nos números aqui, você vai perceber que o 680 ele é 4 vezes maior do que o 170. Então, eu tive aqui um aumento de 4 vezes em relação à massa que eu tenho lá na estequiometria. Só que, se eu aproximar esse 58,5 para 60, 4 vezes os 60 seriam 240, e o 351 está bem maior do que o 240. Nesse caso aqui, eu consigo perceber que quem está em excesso é o meu amigo NaCl. E nós vamos comprovar isso através dos cálculos daqui a pouco. Se esse reagente está em excesso, eu não posso usá-lo para conseguir chegar na massa do HCl, do produto formado, que eu vou colocar aqui como X. Então, eu vou usar a massa do reagente que é o chamado de limitante, não é o reagente que está na quantidade certa, é o reagente que limita a reação. Então, vou montar uma nova regrinha de 3 aqui no cantinho, colocando 170 gramas está para 143,5 gramas, assim como 680 gramas está para X. Daí você vai fazer os cálculos e vai chegar em 574 gramas. Portanto, eu já tenho a massa do produto formado, 574 gramas de HCl. Maravilha! Só que agora eu preciso saber qual é a quantidade que eu tenho de excesso do NaCl. Então você vai colocar num cantinho aqui, ó, vou subir a nossa lousa. Você vai colocar 170 gramas reage com 58,5 gramas, assim como 680 gramas reage com Y. Esse Y, quando você terminar, dá 234 gramas. Portanto, a massa de NaCl que está em excesso é a massa que eu coloquei, 351 gramas, menos aquilo que vai conseguir reagir com os 680. No caso, 234 gramas. E isso dá, no final, 117 gramas de NaCl que estão em excesso. Portanto, pessoal, esse é um problema clássico, massa-massa, poderia estar com mol, aí seria até um pouco mais simples. Eu acabei de resolver esses dias uma lista onde tinha mol com mol, fica mais fácil, os números são menores, você tem maior tranquilidade, maior rapidez na hora de fazer os cálculos. Mas o comum mesmo é você ter problema massa-massa. E como eu disse, vale a pena você parar um pouquinho, refletir, olhar as proporções e ver se você já consegue perceber quem é que está em excesso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, por favor, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para nos ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.